Irmão, nós somos gratos ao Senhor, porque em todo tempo Deus tem mostrado a sua misericórdia, a sua graça para com o seu povo, para com a sua igreja. E estarmos aqui reunidos é uma prova disso, de que Deus ele tem derramado graça sobre um povo e que o Senhor tem conduzido um povo do qual Ele mesmo chama para servi-lo. Temos dado provas de que o Senhor, Ele cuida de um povo, e Ele cuida de um povo com um propósito que o Seu nome seja glorificado. Ao nos reunirmos aqui, nós estamos fazendo aquilo que o Senhor tem determinado ao longo do tempo, a caminhada da igreja, Deus reunindo um povo para louvar, para exaltar e para glorificar o Seu santo e soberano nome. Por isso, irmãos, nós queremos continuar olhando para o livro de Atos dos Apóstolos, e hoje nós estaremos do verso 12 ao verso 26, fazendo uma reflexão dentro desses versículos, mas eu convido você a estar lendo a palavra do verso 12 até o 14, embora a nossa reflexão se estenda até o verso de número 26. E eu quero falar hoje sobre o seguinte tema: a igreja cristã e a importância da oração. Vamos olhar para o início dessa igreja, a caminhada da igreja. Aqui nós estamos fundamentando a caminhada da igreja, logo depois que o Senhor Jesus ele é assunto aos céus. Existe uma ordem dada pelo Senhor, os discípulos começam a atender essa ordem, nós vamos ver isso aqui. O Senhor já tem dado provas cabais da sua ressurreição, agora ele tem um contato com os seus discípulos, e ele dá uma ordem aos seus discípulos, e ele é assunto aos céus. Ao ser assunto aos céus, o Senhor já tem determinado o que haveria de acontecer e como eles deveriam proceder. E nós estamos aqui diante de um texto que fala exatamente como os discípulos começaram a andar. Mesmo assentados, irmãos, mas com toda a reverência ao Deus da palavra, capítulo 1 de Atos, versos do 12 ao 14, diz assim: Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós exaltamos o Teu nome, Senhor, e queremos neste momento pedir que o Teu Santo Espírito nos ilumine, que o Teu Santo Espírito esteja nos dando a Tua direção para andarmos segundo a Tua vontade. Senhor, fala aos nossos corações esta noite, Senhor. Ó Deus, através da Tua palavra, fala com a Tua igreja aquilo que o Senhor, ó Deus, tem para ministrar ao Teu povo. Ao nos reunirmos aqui, Senhor, não queremos ouvir voz de homens, mas queremos ouvir a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo, ministrando aos nossos corações, para que possamos compreender, Senhor, qual a importância que existe de vivermos uma vida de oração na Tua presença. Fala conosco, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Oração, de fato, irmãos, é algo que faz parte da vida da igreja. André Sandri, escrevendo um livro intitulado Oração Faz Diferença, ele diz a seguinte frase. Ele diz: a oração é uma parte básica, mas poderosa da vida cristã. A Bíblia não prevê que possamos viver como cristãos
sem viver uma vida de oração. A igreja não se dedica à oração, a igreja que não se dedica à oração não está agindo como uma igreja cristã. A igreja que não recebe rotineiramente as orações atendidas não é uma igreja cristã normal. Se você não acredita nisso, peço que leia o livro de Atos. Ele continua: a igreja primitiva orou, e essa igreja rotineiramente obteve respostas para a oração. Em resumo, diz ele, se não estamos orando e não estamos obtendo respostas para a oração, há algo terrivelmente errado. Nós já dissemos aqui em outra oportunidade uma frase do pastor R.C. Sproul, que você pode até orar e não ser um cristão, mas ser um cristão e não orar é algo completamente contraditório, que é inadmissível que um cristão ele não ore. E nós estamos olhando aqui para um texto, irmãos, que além de outras coisas que esse texto nos traz, ele traz também essa ideia da vertente da oração presente na igreja. A igreja do Senhor, ela recebe por diversas vezes a orientação a respeito da necessidade da oração. Ao olharmos para o Mestre, para Cristo Jesus, nós encontramos Jesus vivendo uma vida constante de oração diante de Deus. Por diversas vezes nós encontramos os evangelistas falando sobre a vida de oração de Cristo. Cristo indo orar, Cristo rogando a Deus Pai. A oração sendo feita como um instrumento de conexão, de contato com o Senhor. E obviamente Cristo passa isso para a sua igreja. Cristo passa isso para os seus discípulos. E o que percebemos é que após a ascensão de Jesus, os discípulos, eles ficaram diante dessa responsabilidade, da condução da igreja. Aquilo que o Senhor já havia alertado aos seus discípulos sobre a necessidade de eles estarem juntos, unidos, andando dentro do mesmo propósito, agora, mais do que nunca é requerido desses irmãos que eles mantenham esse propósito de estarem unidos, de caminharem unidos. Os discípulos, portanto, estão diante de uma grande responsabilidade. A responsabilidade de continuar a missão do Mestre. Agora, sem a presença do Mestre, sem a presença visível, sem que Jesus estivesse, por assim dizer, com eles, conduzindo, instruindo, mostrando, dizendo, delimitando, alertando, operando ali na presença deles, eles tinham uma grande responsabilidade. E para cumprir com essa responsabilidade, irmãos, o que foi que os discípulos fizeram? O texto sagrado mostra que eles foram ao cenáculo e se reuniram para orar. Aqui, o contexto é que não havia, por parte das pessoas, uma compreensão total de que esses discípulos estivessem corretos ou perfeitos quanto à decisão da sua fé, quanto a seguir a Cristo. Na verdade, o contexto aqui é um contexto de profunda dificuldade de compreensão de seguir alguém religiosamente. Havia muitas religiões naquele momento. Saduceus, herodianos, tementes a Deus, existia os fariseus. Vários grupos políticos e religiosos estavam nesse momento manifestados. Houve uma grande perseguição religiosa contra um que se apresentou como alguém que era o Filho de Deus. Essa pessoa foi morta, essa pessoa foi crucificada, essa pessoa, ela realmente desceu o túmulo. Agora, havia agora pessoas dizendo que ele ressuscitou, mas não só que ele ressuscitou, que ele estava aparecendo,
e que ele estava se comunicando com um grupo de seus discípulos, os seus discípulos dão provas cabais que ele tem ressuscitado, que ele tem falado com eles, agora ele é assunto aos céus. Então aqui havia um período posto de incertezas, de indecisões, por parte de muitas pessoas. Havia muitos questionamentos nos corações das pessoas, acerca de onde está a verdade e com quem está a verdade. Perceba que não é muito diferente dos nossos dias hoje. Hoje existem muitos questionamentos diante de tantas e tantas denominações que se apresentam como a fonte da verdade e com a fonte da verdade. Talvez não seja demais se nós perguntarmos onde de fato está a verdade, onde reside a verdade, em quem eu posso acreditar, para onde eu devo olhar. É exatamente, irmãos, nesse momento de transição, de incerteza, de indecisões, quando dentro desse contexto a igreja ela está nascendo, pela reunião dos apóstolos, a igreja ela caminha para a oração. E a oração, irmãos, pressupõe uma busca pela maturidade espiritual. Percebam que a ordem que esses discípulos haviam recebido era: fiquem aqui em Jerusalém. Verso de número 4. Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. A instrução: fiquem aqui em Jerusalém. Depois o Senhor Deus, Cristo diz para ele: vocês vão receber um poder que descerá do alto sobre vocês. E aí vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Promessas que haviam sobre a igreja, sobre os discípulos. Mas percebam que antes mesmo desses discípulos passarem a proferir essa palavra, receberem esse poder e essa autoridade, eles começam em oração. Eles começam a vida de oração. Eles começam a vida de oração porque vida de oração, ela promove maturidade espiritual. E nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde se profere tantas coisas a respeito de estratégias, de métodos, de ensinamentos, de liderança, de comportamento, de mudanças, tantas coisas que nós estamos vendo em nossos dias, mas pouco tem se falado a respeito da importância e do poder da oração na vida da igreja. O que nós precisamos entender é que a oração, irmãos, ela é a base sobre a qual a igreja cristã, primeiro, ela se une. Segundo, ela se fortalece. E terceiro, ela discerne a vontade de Deus. É com base na oração, buscando o Senhor, nessa unidade, buscando o fortalecimento e procurando o discernimento da vontade de Deus para a caminhada da igreja. É exatamente isso que os discípulos estão fazendo. Percebam que o livro ele traz a narrativa do nascimento da igreja cristã e do seu crescimento pelo poder do Espírito Santo. Mas como nós percebemos isto sendo feito nesse primeiro momento? Nós vemos aqui uma transição entre a obra do Senhor Jesus, ou o ministério de Jesus, e o início da caminhada dos apóstolos. A missão apostólica. Os apóstolos ou os discípulos de Cristo, eles ainda não haviam recebido o poder que viria do alto sobre eles. Por assim dizer, irmãos, eles estavam caminhando, mas o que é que eles fazem? Eles se reúnem. O texto diz que eles voltam para Jerusalém
e eles vão para um lugar que é chamado de cenáculo. E ali eles começam a se reunir. E eles perseveram unânimes em oração. Qual é a importância que existe sobre isso, irmãos? De buscar o Senhor em oração. De saber que a oração ela é a base sobre a qual a igreja cristã deve viver. Quando você olha para a sua vida como igreja do Senhor, você se apercebe como uma pessoa que vive buscando Deus em oração? Você de fato se enquadra ou se encaixa dentro de um grupo de pessoas que ora? Ou a sua vida cristã, devocional, de serventia a Deus, é como os embalos das quadrilhas juninas, Anahie, Alavantu. Para onde o nariz aponta, eu vou, e eu faço aquilo que me dá na telha. Eu não peço instrução a Deus, eu não me coloco diante do Senhor para tomar as minhas decisões, para pedir orientação e para seguir as instruções do Senhor. Diante dessa verdade, irmãos, que a oração é a base sobre a qual a igreja cristã se une, se fortalece e discerne a vontade de Deus, eu gostaria de olhar esse texto, de olhar para esse texto, irmãos, e entender que, em primeiro lugar, a igreja se une com unidade em oração. Os versos 12 ao 14, no verso 14 principalmente, diz que todos perseveravam unânimes em oração. Percebam que todos perseveravam juntos em oração. Todos estavam ali unidos com o mesmo propósito, orando, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, se colocando diante do Senhor. Uma igreja, ela precisa caminhar junta em oração, com o mesmo propósito, voltando os olhos para o mesmo lugar. Porque se uma igreja não caminha em oração, buscando um propósito para seguir e servir a Deus, não tem sentido. Qual é o sentido que existe quando uma família mira um objetivo? Quando uma família coloca um propósito em evidência, será que um ora por uma coisa, outro ora por outra? Será que seu marido faz um projeto e você faz outro à parte? E um vai numa direção e outro vai noutra? Não. As famílias, normalmente, elas buscam o mesmo projeto, a integralidade do mesmo projeto, para caminharem juntos. Para que assim, esse propósito apresentado diante de Deus, não haja divergência na busca, divergência nos pedidos. Então, de semelhante modo, uma igreja, ela precisa caminhar unida, com o mesmo propósito, buscando as mesmas coisas. O que nós vamos perceber, irmãos, ao olhar para esse texto, é que esses discípulos, eles saem do Monte das Oliveiras, eles retornam e vão para um lugar chamado cenáculo. Aqui, o que nos dá a ideia de um lugar reservado. Alguns comentaristas vão dizer que talvez este lugar seja o mesmo lugar em que Jesus celebrou a última ceia. Alguns não concordam, alguns levantam dúvidas se realmente é ou não o mesmo lugar em que houve a última ceia. William Hendrickson comenta esse texto e deixa aberto, ele não fecha,
Pode ter sido o lugar onde Jesus celebrou a última ceia ou não. Mas o importante é olhar que essa igreja ela estava unida, reunida e estava em oração. E quem estava lá? Estavam os apóstolos, as mulheres, Maria e os irmãos de Jesus. Essas pessoas representavam exatamente aqueles que estavam configurando a igreja nesse momento, que buscavam o poder divino, que buscavam o poder de Deus, que buscavam a orientação do Senhor para continuarem no mesmo propósito, sem que houvesse divergência. A igreja se reúne com unidade em oração. Agora, quando nós olhamos para essa atitude tomada pelos discípulos do Senhor, nós vamos perceber, irmãos, que a primeira atitude que a igreja tem, olhando essa igreja como realmente o surgimento da caminhada da igreja primitiva, a primeira atitude que a igreja tem não é a atitude de pregar, e nem é a atitude de operar milagres, mas é a atitude de orar. Porque a oração precede essas coisas. É muito contraditório alguém subir num púlpito sem orar para pregar. E é muito contraditório você perceber milagres antes da oração. Normalmente nós oramos para que o milagre aconteça. Normalmente nós oramos para só então pregar a palavra. Por que nos reunimos em oração? Por que iniciamos as nossas reuniões em oração? Porque consideramos, irmãos, que a oração ela é extremamente importante no seio da igreja. A oração, ela é tão peculiar à igreja e à caminhada da igreja, que a oração, ela une diferentes pessoas em torno de um mesmo propósito. Pessoas das mais diversas ideias, pessoas de diferentes classes sociais, mas todos se unem com o mesmo propósito. Você percebe que quando há uma reunião de oração, são colocados diante uns dos outros propósitos de oração. As pessoas dizem: orem por esse motivo, e todos oram por aquele motivo. E aquela causa muitas vezes não tem nada a ver com você, não se identifica com você, mas você está ali unido, e por você estar unido com aquele grupo de pessoas, você ora em favor daquele propósito que aquela pessoa apresentou. Então perceba como é importante a igreja se reunir, como é importante a igreja como unidade em oração. Era exatamente isso que essa igreja estava fazendo, irmãos. Nesse primeiro momento, antes de qualquer coisa, antes de pregar, antes de operar milagres, essa igreja se reúne para orar. Essa igreja se reúne para buscar a direção de Deus, para esperar a operação do Senhor no meio dela. É importante nós percebermos essa particularidade da igreja. E é importante nós termos isso como uma lição para a nossa vida. E levarmos para a nossa casa e para a nossa convivência. Como uma direção pela qual nós precisamos andar. Não tome nenhuma decisão sem antes orar. Você lembra do que Tiago, quando ele está escrevendo a sua carta no capítulo 5, Tiago, ele faz um alerta. Aqueles que dizem: eu vou para tal cidade e vou ganhar muito dinheiro e vou fazer isso e aquilo. E Tiago diz: olha, antes diga se o Senhor quiser e se o Senhor aprovar. Antes coloque diante de Deus, peça instrução ao Senhor. Faça a sua oração
Pergunte se realmente Deus aprova, se Deus está nesse negócio. Cristão, ele não pode viver uma vida à revalia da conexão da oração diante do Senhor. Então, a igreja do Senhor, nos seus primeiros passos, ela precisou entender isso. E os discípulos estavam ali, reunidos, orando ao Senhor, se reunindo em oração. Em que se dá essa importância de que a oração é a base sobre a qual a igreja cristã se une, se fortalece e discerne a vontade de Deus. Em segundo lugar, perceba que vai haver uma liderança, e essa liderança ela se manifesta em oração e discernimento. Percebam, o verso 15 diz: naqueles dias levantou-se Pedro. Pedro levanta-se no meio dos irmãos, e aqui diz que a oração, que a assembleia, compunha-se a assembleia de uns 120 irmãos, 120 pessoas, e Pedro diz: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Pedro começa a falar a respeito da queda de Judas. E Pedro começa a identificar um salmo que existia, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. Conclusão de Pedro: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Mas nós vamos ver, irmãos, que Pedro é uma figura que aparece como alguém que nega ao Senhor Jesus. Mas agora Pedro, ele se levanta como um líder espiritual que é completamente transformado pela graça de Deus e que está conduzindo este povo. Percebam, irmãos, que a liderança, ela vai ser manifestada aqui, mas vai haver intercessão e oração para que isso aconteça. Pedro, ele demonstra um conhecimento das Escrituras quando ele interpreta o Salmo, e ele entende que a morte de Judas é a necessidade de que outro o substitua, e que essa substituição, portanto, já estava nos planos divinos. Deus já havia soberanamente falado acerca desse evento, que outro tome o seu encargo. E Pedro aqui, ele está sendo usado como um líder para trazer essa compreensão à tona e para promover a substituição de Judas. Mas note, irmãos,
que antes da ação houve oração e reflexão bíblica. Essas pessoas estavam orando no cenáculo, verso 14, todos estes perseveravam unânimes em oração, oraram para saber a direção que precisavam tomar, todos unidos. Agora, Pedro traz a reflexão de um texto bíblico para só então eles tomarem uma decisão com relação à caminhada para o reino de Deus. Penso eu, irmãos, que fatalmente, talvez, a igreja hoje, ela não tem essa percepção de orar, de conectar a oração à palavra, para só então tomarem as decisões. Porque fica muito evidente que as pessoas estão orando, entretanto oram direcionando Deus, não para que cumpra-se a vontade de Deus, mas que cumpra-se a sua vontade, a vontade de si mesmo. Não por meio de uma orientação bíblica, mas por um desejo do coração. Eu vou orar a Deus, mas eu já sei o que eu quero. E não importa o tanto quanto a palavra me confronte, eu quero isso. E eu vou orar a Deus dizendo que quero isso e vou fazer isso. Entretanto, essa não é a orientação que a Bíblia nos dá. Não é a direção que a palavra de Deus nos dá. Um cristão, ele precisa orar e conectar a sua oração de acordo com a orientação da Bíblia, com aquilo que a palavra de Deus já tem ministrado, partindo do seguinte princípio: a Bíblia não é um livro de respostas prontas. Então você não vai ter uma resposta pronta, cabalmente pronta para todos os seus problemas. Você não vai ter uma resposta pronta para cada dificuldade, mas você vai ter princípios bíblicos para você colocar diante de você e você praticar na sua vida. Quando nós olhamos para o salmo citado por Pedro, fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, tome outro seu encargo. Pedro poderia inferir esse texto a tantas outras passagens, a tantas outras coisas, mas a ministração que veio sobre Pedro foi exatamente essa, sobre o cargo vazio deixado por Judas e agora a necessidade de outro assumir esse encargo. Pedro fez isso de qualquer forma, de qualquer maneira? Não. Pedro faz isso debaixo de busca de oração, orando a Deus, colocando diante do Senhor, consultando a palavra. O que é que a Bíblia diz sobre isso? O que é que o texto sagrado fala sobre isso? Porque é muito importante, irmãos, que em nossas decisões nós percebamos o quanto nós ferimos a Deus ou não. Porque às vezes nós tomamos decisões e as consideramos como justas diante de nós mesmos. A reputamos como justa diante da nossa ideia de justiça. Mas nós não fazemos uma análise com relação ao que a palavra de Deus fala a respeito disto. É por isso que quando Jesus é questionado sobre a separação, a Moisés mandou dar carta de divórcio. Jesus diz, mas não foi uma coisa legal. Foi por conta da dureza do coração de vocês. Não existe aí Deus atestando e aprovando isso. É um coração duro e que Deus abre para que dê essa carta de divórcio, porque vocês estão machucando demais as mulheres de vocês.
Vocês não estão andando segundo os preceitos, aquilo que o Senhor determinou para a condução de um casamento? Nós vamos perceber Pedro tomando decisão, sim, mas não sem orar e consultar e fazer uma reflexão da palavra de Deus. É mister, irmãos, que a igreja precisa de líderes, mas a igreja precisa de líderes que orem. Líderes que orem e que conheçam as Escrituras Sagradas e que conduzam o povo com a clareza e o temor de Deus. Agora, e se eu levo isso para o meu ambiente familiar, para a minha vida cotidiana? Como eu lidero a minha casa? Quais são os princípios que eu coloco para liderar a minha família? O que eu mostro no meu dia a dia? Quais são os princípios que eu trago para dentro do meu lar, no relacionamento familiar, como parte integrante da minha liderança? Os meus filhos, a minha esposa, eles me veem orando, eles sabem que eu oro. E quanto ao conhecimento das Escrituras, eu tenho esse contato com as Escrituras? De fato, eu leio as Escrituras com a intenção de que ela conduza a minha vida? A Bíblia realmente é um livro de prática, de regra e fé na minha história? Qual é a relação que eu tenho para conduzir a minha casa, o meu lar? Como eu faço isso? E enquanto esposa, eu tenho buscado ser a mulher sábia que a própria palavra de Deus me ensina, me instrui a ser? E quanto a filhos, eu tenho sido obediente como o Senhor requer, porque isso é uma instrução bíblica. Filho, obedeçam os vossos pais no Senhor. E quanto ao relacionamento do pai com o filho, o que você tem feito? Provocado o seu filho a ira ou instruído ele na admoestação do Senhor, como diz as Escrituras Sagradas? É importante nós entendermos, irmãos, que a relação do cristão com as Escrituras, ela é uma relação, ou deve ser uma relação constante. E ela não deve ser uma relação apenas para tirarmos proveito de texto bíblico que configure em favor da minha vontade e do meu desejo naquele momento, mas que me analise como um todo, que me enxergue como um todo, que faça uma varredura como um todo, e daí eu possa aplicar devidamente cada parte das Escrituras, ainda que estas me confrontem como palavra de Deus. E eu penso que isso é o mais difícil para a cristandade, é ser confrontado pela palavra e se submeter à palavra. Porque o que mais nós encontramos, irmãos, são pessoas que negam a palavra por desejo de que as suas vontades prevaleçam sobre a palavra e não a palavra prevaleça sobre as suas vontades. É como aquela história do funcionário novo na fábrica, que chega para o encarregado e diz: olha, eu não posso trabalhar de 6 às 10 da manhã, porque nesse horário eu tenho isso ou aquilo para fazer. Mas eu também não posso das 14 às 22, porque eu já tenho outra ocupação. E aí seria o caso do encarregado perguntar: e afinal de contas, em que horas você pode trabalhar? Estaria porventura a empresa disposta a mudar os seus critérios de horário em função de um funcionário? Mudar toda a estratégia, mudar toda a conjuntura dos funcionários por conta de uma pessoa? Obviamente que não.
De semelhante modo, irmão, jamais a Escritura abrirá mão dos princípios dela mesma para atender aos desejos pecaminosos de uma pessoa. A Bíblia não deve se encaixar na sua vontade, nos seus desejos, no que você pensa, no que você acha. É você quem deve se submeter à Bíblia. É você quem deve se submeter às Escrituras. A importância de um líder conhecer, de orar e conhecer as Escrituras é muito profunda, sim. Mas isso não diminui a carga sobre cada um cristão. O que Jesus disse a um povo que errava constantemente: vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Agora, é impossível conhecer o poder de Deus se você não conhece as Escrituras, porque as Escrituras revelam o poder de Deus, revelam a grandiosidade de Deus, revelam a soberania de Deus, revelam os atributos de Deus. Portanto, torna-se impossível ter um lar conduzido pela palavra se a palavra ela não está presente naquele lar. Então, você pai, você mãe, você marido, você mulher, saiba da importância que existe de você orar e conhecer as Escrituras. Entretanto, isso não fica apenas no nosso ambiente familiar e nem tampouco apenas no nosso ambiente espiritual e religioso. Isso deve ir para a minha vida social, os meus relacionamentos com as pessoas com quem eu ando, com quem eu converso, a minha empresa, a minha escola, a universidade, o meu patrão, os meus empregados, as pessoas com quem eu dialogo constantemente. Essas pessoas precisam olhar e perceberem em mim essa conexão entre orar e conhecer a Bíblia, para que só então eu tome decisões que estão profundamente conectadas com a palavra de Deus. Pedro, irmãos, estava, por assim dizer, nesse ambiente como um todo, reunindo famílias, reunindo sociedade e reunindo espiritualidade. Pedro estava mostrando ali que ele estava se propondo a orar, conhecia as Escrituras e por isso ele buscava orientação de Deus. É aí que o povo de Deus, com clareza e temor a Deus, toma as suas decisões. Não tome decisão pelo seu coração, porque o seu coração se alegrou. Não tome decisão porque você pensou que está correto, mas tome decisão quando você conectar oração, palavra de Deus, vontade de Deus na sua vida. Aí você está livre para dizer assim: eu entendo que o Senhor falou comigo e eu entendo que eu devo seguir esse caminho. A igreja cristã se une, se fortalece e discerne a vontade de Deus para o seu ministério através da oração. A oração é a base sobre a qual a igreja caminha. Em terceiro lugar, irmãos, vamos perceber que há uma escolha, e essa escolha é feita em oração e confiança na soberania de Deus. Os versos 23 ao 26, especificamente no verso 24, diz: e orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos. Percebam essa declaração que Lucas registra a respeito da oração e da decisão, porque foi debaixo de oração. Lucas enfatiza: e orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos. Seria o caso de perguntarmos: por que essas pessoas dizem que Deus conhece o coração de todos?
O que leva um ser humano a entender que Deus conhece todas as coisas? Por que você tira essa conclusão? Por que há essa conclusão de que Deus conhece o coração de todos? E por que esse pedido? Uma vez que o Senhor conhece o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido. Interessante porque, se você olhar para o texto do verso 23, há uma proposta. Diz assim: então propuseram dois, José chamado Barsabás, cognominado Justo. Então há um predicado aqui para José chamado Barsabás. Ele é tido como alguém justo. Mas percebam que quando se fala do segundo nome, apenas diz o nome, e Matias. Mas quando eles vão para a presença do Senhor, eles entendem uma coisa, que era necessário que Deus, pela sua soberania, por ser um Deus soberano, que conhece o coração de todos, e aí eles poderiam estar profundamente inclinados a eleger José, chamado Barsabás, cognominado Justo. Talvez, por conta desse predicado, desse adjetivo, eles fossem inclinados a escolher e a dizer: será este? Entretanto, eles atribuem ao Senhor, eles oram ao Senhor, diante de duas opções, o Justo e Matias. A igreja não decide por si, a igreja ora mais uma vez. E por que a igreja ora mais uma vez? Porque a igreja reconhece que somente Deus tem o poder de decisão. Somente Deus conhece perfeitamente. Somente Deus conhece os corações. E quando nós olhamos para esse texto que diz assim: tu, Senhor, conheces o coração de todos. Por que nós temos essa conclusão? Por que você chega a essa conclusão? Que Deus conhece o coração de todos. Certamente não é porque você tira essa inferência de si mesmo. Mas você diz que Deus conhece o coração de todo, porque você associa o conhecimento que você tem das Escrituras a respeito da soberania de Deus. É mediante a leituras e leituras que você fez, de estudos, de pregações, de mensagens que você ouviu, que coloca Deus com a sua soberania sobre todas as coisas, um Deus que prescruta os corações. É porque certamente você já ouviu o salmista dizer que Deus conhece a palavra antes que ela chegue aos nossos lábios, que Ele nos cerca por trás e por diante, que sobre nós está a mão dEle, que o Senhor nos conhece profundamente, intimamente e completamente. É mediante esses atributos que você associa, que a palavra de Deus revela sobre Ele, que nós dizemos: Senhor, Tu conheces todas as coisas. O Senhor conhece o coração de todos. E ao entendermos que o Senhor conhece o coração de todos, não há outro pedido a fazer, senão: revela-nos qual destes dois tens escolhido. Em outras palavras, aplicando a nossa vida, revela-nos, Senhor, o que o Senhor tem para nós. Revela o que devemos fazer. Revela qual a decisão que nós precisamos tomar nesse momento. Agora observe, irmãos, que o versículo ele começa com o termo "e orando".
Mais uma vez eu quero reafirmar que a oração é a base sobre a qual a igreja cristã se une, se fortalece e discerne a vontade de Deus para o seu ministério. Mas entenda a igreja também como casa, como família, como vida. A importância da oração, a importância de orar. É exatamente aqui nesse momento, irmãos, em que é apresentado duas opções, que a igreja ora mais uma vez. E a igreja ora por reconhecer que somente Deus conhece as reais necessidades da igreja. Quando nós vamos seguindo o texto, nós vamos vendo que a decisão ela é feita por meio de um sorteio. Isso era uma prática do Antigo Testamento. Essa prática basicamente era usada antes ali de Pentecostes. Entretanto, quando nós vamos para Provérbios de Salomão, Salomão diz que a sorte é lançada no regaço, mas a decisão procede do Senhor. Em última análise, mesmo que houve aqui o sorteio para a substituição, quem escolheu foi Deus. Mesmo que tenha sido lançado sorte, como diz o verso 26, e os lançaram em sorte, e diz, vindo a sorte recair sobre Matias. Isso aqui é muito interessante, porque nós poderíamos dizer, olha aí, mas houve um sorteio. Só que o entendimento aqui é que, apesar do sorteio, Deus foi quem conduziu o nome de Matias. Deus foi quem escolheu. Mediante oração e busca ao Senhor, Deus, Ele soberanamente escolhe o nome de Matias para compor esse ministério. Esse momento havia sido colocado diante do Senhor em oração, em santificação, em busca, como todas as decisões devem ser tomadas diante de Deus. Essa cena aqui, irmãos, ela nos ensina que toda decisão ministerial na igreja, na família e em nossas vidas, ela deve ser procedida de oração, com uma confiança total de que Deus irá nos conduzir, que a vontade de Deus prevalecerá sobre as nossas decisões. O que vemos é que Matias é escolhido para assumir o lugar de Judas. E o que isso nos mostra? Isso nos mostra, irmãos, que mesmo a palavra não mostrando nenhum predicado, nenhuma qualificação a respeito de Matias, Deus já houvera escolhido. Talvez nos corações, essa ideia de José chamado, cognominado de justo, ela até nos levasse a entender, vai ser esse. Eu confesso a vocês que quando eu li esse texto pela primeira vez, e todos nós lemos esse texto aqui por uma primeira vez, eu pensei que José seria o escolhido. Eu digo, vai ser esse. Quando eu vou concluindo o texto, eu vejo, não, caiu sobre Matias. Eu pensei, por que sobre Matias? Se esse outro aqui é que tem um predicado de ser cognominado justo. Mas é porque Deus, irmãos, é quem soberanamente escolheu. Matias foi escolhido por vontade de Deus. A oração feita antes dessa escolha revela a submissão desta igreja, a submissão à vontade do Senhor. E a pergunta que nos vem é, irmãos, o quão nós somos submissos ao Senhor
para tomarmos as nossas decisões. Muitas vezes a gente toma decisão por impulso, fala por impulso, age por impulso, delega por impulso, toma atitudes por impulso. Mas a palavra do Senhor, ela nos instrui a nós buscarmos antes a oração, em oração, a vontade de Deus, a orientação do Senhor para as nossas vidas. Quero concluir, irmãos, olhando para esse momento em que a igreja cristã, a conhecida igreja primitiva, ela nasce num ambiente hostil quanto à religiosidade, muitas religiões haviam ali. Ela nasce num ambiente de questionamento: esse Jesus morreu? Realmente ele ressuscitou? É válido isso, não é? Mas, sobretudo, irmãos, a igreja ela nasce num ambiente de oração. Mesmo antes dos discípulos pregarem, curar, ou mesmo antes deles enviarem missionários, a igreja ora. E perceba, a igreja ora unida, porque essas pessoas, elas foram para um determinado lugar para se colocarem em oração, em unidade de oração. Aqui há uma prova cabal da busca da direção de Deus e da confiança na soberania de Deus. Então, os primeiros passos que nós percebemos essa igreja dando é em busca da presença de Deus em oração. Os primeiros passos de confiança que a igreja dá é debaixo de oração. O que nós percebemos? A unidade dos irmãos, como diz o verso 14, todos estes perseveravam unânimes em oração. Nós percebemos que os líderes, eles se preparam por meio de oração para tomarem as suas decisões e com base na palavra de Deus, versos 15 ao 22, e nós percebemos o ministério sendo sustentado através da oração e do discernimento da prática espiritual. O que nos cabe, irmãos, como igreja e povo de Deus? Primeiro, viva uma vida de oração. Reúna-se com a sua igreja para orar. Um dos cultos menos frequentados, ou uma das reuniões menos frequentadas, é reunião de oração. Agora, isso é universal. Recentemente eu conversando com alguns colegas, aí a gente falando sobre frequência de culto. Aí um disse assim: rapaz, até que no domingo a frequência é muito boa. Agora, na terça, que é a reunião de oração, o povo some. Aí o outro disse: lá na igreja também. E o outro lá na igreja também. Ou seja, me parece que isso é uma prática muito comum no meio do povo de Deus, dá pouca importância à reunião de oração, a momento de oração. As pessoas se reúnem muito para comer, as pessoas se reúnem muito para outras atividades, mas quando se fala de orar, que por assim dizer, irmãos, é uma das bases pela qual a igreja caminha, é a oração, parece que as pessoas dão pouca importância. Agora, você quer ver pessoas darem importância à oração? Passe por um problema, passe por uma dificuldade. Como diz Hernandes Dias Lopes, as dificuldades é a estrada pavimentada até a presença do Senhor. Porque quando você está em dificuldade, você corre para os pés do Senhor, você busca os irmãos, orem por mim, um liga para o outro, orem, mas fora dessa dificuldade, parece que todo mundo está tranquilo, e que não há nenhuma necessidade de orar. A semelhança do que aconteceu no cenáculo,
Nós somos desafiados constantemente a viver em espaços de oração, igreja em comunhão e oração constante. Recentemente, irmãos, sexta-feira, nós fizemos um momento de vigília. E eu considero que a frequência foi boa, mas poderia ter sido maior, dada a importância da igreja orar, dada a importância da igreja ser nutrida pela oração, e dada a importância da oração ser uma base pela qual a igreja deve caminhar. Afinal de contas, irmãos, quando nós olhamos para textos bíblicos e para momentos bíblicos, o que nós vamos encontrar muito, na verdade, são momentos de oração e pessoas de oração. Olhe para algumas figuras. Abraão, homem de oração. Neemias, homem de oração. Ana, mulher de oração. Débora, mulher de oração. Você vai encontrar vários personagens linkando essa necessidade de oração. Tantas coisas que acontecem na vida dos homens de Deus e das mulheres de Deus que fazem referência à oração. Tiago chega a dizer: Elias era homem semelhante a nós, orou e não choveu. Depois voltou a orar e voltou a chover. Vocês percebam que a qualificativa que Tiago dá para Elias é que ele não era um super-homem, ele não era extraordinário, ele era homem semelhante a nós. Então, por que não vivermos uma vida de oração? Reúna não só com a sua igreja, mas reúna com a sua família para orar. Ore, reserve um momento de oração. Não importa que momento seja, quem vai dizer o momento é você e a sua casa. De manhã, de tarde, de noite, na hora de sair de casa, quando chega, ao levantar, ao ir fazer uma refeição. Uma coisa é certa: só não deixem de orar. Existem casais que decidem orar juntos, mostrando essa conectividade de oração juntos. Alguns resolvem orar separados, cada um no seu canto, cada um no seu quarto. Mas qual é a grande importância? É que a oração esteja presente nesse lar. Então não importa se você dá as mãos lá com sua esposa e vai orar os dois juntos, ou se você vai para um canto reservado e a sua esposa vai para outra. Se orarem juntos, tudo bem, mas se orar separado também não tem problema. Às vezes o horário não bate, um está no trabalho, outro está chegando, enfim, mas orem. Mas sempre que possível, reúnam-se para orar. Façam essa prática da oração. Segundo, orem antes de decidir qualquer coisa. Toda decisão, seja pessoal, ministerial, ela precisa nascer da busca da sincera oração pela vontade de Deus, pedindo ao Senhor sinceramente: Senhor, é a tua vontade na minha vida? É a tua vontade na vida da minha família? É a tua vontade, Senhor, com relação a esta causa? Antes de você decidir, ore, coloque diante do Senhor. Não deixem que as coisas da vida, elas acabem por tirar a sua atenção diante de Deus. Às vezes nós permitimos, sabe? Nós deixamos que algumas coisas, elas acabem chamando mais a nossa atenção do que essa necessidade de orar. E aí a gente vai considerar algumas coisas mais importantes. A gente vai colocar algo em primeiro lugar do que essa conectividade com Deus.
Então, segundo, antes de qualquer coisa, antes de decidir, ore. Segundo, valorize líderes que oram e que estudam a palavra de Deus. Mas também busque orar e conhecer a palavra de Deus. Eu não lembro o autor que disse que nem todos os homens são chamados a governar países, estados ou cidades, mas todos os homens são chamados a governarem o seu lar. Isso significa dizer que todo homem é líder, e todo líder cristão precisa orar e conhecer a palavra de Deus. Então, quando eu falo de liderança, não falo apenas daquele que exerce o ministério, porque às vezes há uma compreensão de uma sobrecarga. Você é pastor, então você tem que orar mais, tem que ler mais as escrituras, pesa uma carga de maior conhecimento. De fato pesa, mas não é porque você não é pastor, não é ministro, que você não deve conhecer as escrituras e não viver uma vida de oração, sendo você um cristão. Então, só pelo fato de você ser um cristão, você já precisa buscar orar e conhecer a palavra de Deus, porque você tem uma família para conduzir, você tem uma família para instruir. E como diz um escritor chamado Walter Baltan, todos nós somos pastores de família. Todo homem deve pastorear a sua esposa e os seus filhos. O homem não pode fugir dessa responsabilidade. Então você, mulher, valorize o seu marido que ora e que estuda a palavra. E você, homem, valorize a sua esposa que ora e que busca a palavra. Você, filho, valorize os pais que oram e buscam a palavra. A busca pela oração e pela palavra mostra dependência e intimidade com Deus. Em quarto lugar, confie na soberania divina. Deus é o mesmo que operou ontem, hoje e eternamente. Deus continua no trono. Deus continua no trono, irmãos. Você é povo de Deus, escolhido pelo Senhor. Os propósitos de Deus não mudou. Deus quer essa intimidade, essa comunhão. Olhe para textos sagrados, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Perceba como a Bíblia constantemente ela nos conecta com Deus. Por exemplo, 2 Crônicas 7,14, todo mundo sabe de qual. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Qual é o princípio? Oração, conexão com o Senhor. Você quer ver outra? Efésios 6,18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você quer ver mais? Regozijai-vos sempre. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5, 16 ao 18. Efésios, eu já citei, 4, 6 e 7. Não andem ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. 1 João 5,14, esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve.
Colossenses 4:2, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Marcos 11:24, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que recebestes, e será assim convosco. Jeremias 29:12, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Nós temos inúmeros textos, irmãos, que falam da necessidade do povo de Deus praticar uma vida de oração e comunhão com o Senhor. Portanto, meus irmãos, confie na soberania de Deus. Mesmo quando você estiver enfrentando as maiores adversidades, perseguições, lutas, saiba de uma coisa: Deus continua no trono, Ele é soberano, Ele não mudou. Então confie plenamente no Senhor. Saiba que Deus tem conduzido todas as coisas, inclusive a sua vida. Portanto, não seja rebelde, não deixe que outras coisas e outras pessoas conduzam os seus passos. Antes, se coloque à mercê de Deus. Ore, leia a palavra e só então decida. Saiba que a oração é a base sobre a igreja cristã. Se une, se fortalece e discerne a vontade de Deus para o seu ministério. Que o Senhor nos abençoe, queridos, e que o Senhor nos conduza em oração e obediência à sua palavra. Vamos orar. Pai, nós somos gratos a Ti porque o instrumento da oração é algo deleitoso. O Senhor, por graça e misericórdia, tem nos dado, Senhor, essa oportunidade de nós orarmos ao Senhor, de nós sermos uma igreja unida em oração, de percebermos a manifestação do Teu poder sobre nossas vidas, Pai. Somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem mostrado que está com o Teu povo, cumprindo com os Teus desígnios, com a Tua palavra, e que o Senhor tem chamado um povo, Pai, para Te servir debaixo de oração, para Te servir, Senhor, olhando para o Senhor somente, dedicando a vida a Ti, Pai. Deus, nós pedimos, Senhor, que dentro dos nossos lares, em nossas casas, na nossa vida, Senhor, no nosso cotidiano, nós possamos dar testemunho acerca, Senhor, de uma vida de oração e de conhecimento da Tua palavra, para só então tomarmos as nossas decisões segundo a Tua vontade. Abençoa o Teu povo, Senhor, assim como os primeiros passos da Tua igreja foram direcionados pelo Senhor. Assim como houve submissão e oração e busca pela Tua palavra na caminhada, Senhor, iniciante da Tua igreja, que a Tua igreja não mude, que ela continue, permaneça, que sejamos, ó Deus, o Atos 29, a continuação da Tua igreja aqui, firme, buscando o Senhor, confiando no Senhor, dependendo do Senhor. Deus, nós Te pedimos, continua conosco, falando aos nossos corações e conduzindo as nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar a